Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos começar a falar sobre uma outra forma de isomeria, beleza? Bom, até aqui, gente, a gente estudou a isomeria plana, a isomeria constitucional. A única diferença entre os isômeros a gente analisava pela própria fórmula estrutural desses compostos, beleza? Então a gente analisava uma posição, uma função, uma insaturação, uma ramificação. Eram essas diferenças que a gente enxergava na cadeia, pela própria fórmula estrutural mesmo, beleza? Só que agora, gente, a gente vai entrar numa outra forma de isomeria, certo? Aonde apenas a fórmula estrutural, desenhadinha ali da estrutura do composto, não vai ser possível, certo? A gente precisa ter uma análise mais tridimensional, uma análise espacial dessa molécula, beleza? Nesse caso, gente, a gente vai ter aí o que nós chamamos de isomeria espacial, ou também chamada aí, né, de estereoisomeria, beleza? Então nós vamos analisar agora a diferença no modelo espacial dessas moléculas. Então nós chamamos esse modelo aí, essa isomeria de estereoisomeria, beleza? Então estereoisomeria. E a gente vai analisar aí várias situações de estereoisomeria, beleza? Bom, gente, vamos primeiro analisar uma primeira estrutura aqui, ok? De análise dimensional. O que significa essa análise espacial da molécula? Aqui, gente, eu tenho o etano 1,2-diol, beleza? Um álcool, né? Um diol, né? Tem duas hidroxilas, beleza? E quando eu analiso a fórmula estrutural dele, eu não consigo analisar a questão espacial dele, né? Então, aqui eu fiz um modelo onde eu estou utilizando, né, átomos, né, bolinhas, né, um modelo de bolinhas para representar essa cadeia aqui embaixo. Então, por exemplo, aqui eu teria os carbonos, certo? As bolinhas pretas, né? E os hidrogênios seriam as bolinhas brancas aqui e o oxigênio que seria essas bolinhas vermelhas, beleza? Então, olha só, gente, aqui eu tenho o formato dele, então, aqui, dessa cadeia nesse modelo um pouquinho mais tridimensional. Então, olha só, gente, perceba que etan, né, etan, então, me mostra que esses carbonos estão ligados por simples ligação. Então, esse etan me mostra isso, que eles estão ligados aí por uma simples ligação, beleza? O que acontece, gente? Olha só, nessa cadeia, aqui aparentemente parece que eu tenho duas substâncias, né? A primeira aqui, a segunda, são dois modelos. Só que eu quero mostrar para vocês uma coisa, que essas duas representações que eu fiz aqui representa o mesmo etano 1,2-diol, certo? Por que, professor, essas duas representam a mesma coisa? Parece, por exemplo, aqui, ó, que essa hidroxila, né, o OH, ele está só de um lado e aqui na outra representação ele está em lados diferentes, né? Isso não identifica uma substância diferente, professor? E eu vou mostrar para vocês que não. Gente, o que acontece? A conformação de uma ligação simples, ela permite o que nós chamamos de rotação livre. Como assim, professor? A simples ligação, olha só que interessante, ela permite com que eu rotacione, por exemplo, apenas um lado da molécula. Então, eu poderia, por exemplo, rotacionar só esse lado da molécula aqui, certo? Então, a simples ligação, ela permite uma rotação livre dentro da própria molécula, beleza? Então, eu posso, por exemplo, girar esse lado aqui inteiro, se eu quiser. E esse lado, esse outro lado aqui, ó, fica parado, de boa. Por quê? Uma simples ligação, ela permite rotacionar dentro, né, dentro da própria molécula. Não entendi muito bem, professor. Por exemplo, se eu, se eu rotacionar esse lado aqui que eu marquei, ó, esse lado em vermelho, o que acontece? Essa hidroxila, ela vai parar aqui em cima. Olha só, que nem está aqui, beleza? Então, quando eu rotaciono, essa hidroxila ela vai para a parte de cima. Só que como essa cadeia ela tem uma rotação livre, esse composto e esse composto aqui,
é o mesmo, beleza? Então, ele é o mesmo. Justamente porque uma simples ligação, ela permite rotação livre dentro da própria molécula, beleza? Só para você entender uma analogia aqui sobre isso. Olha só, imagina que eu tenha aqui duas tábuas, beleza? Duas tábuas. E essas tábuas, elas estão ligadas por um prego, né? Eu vim aqui e preguei um preguinho no meio das duas, beleza? O que acontece, gente? Vamos dizer que eu pinte essa ponta aqui dessa madeira de vermelho e essa outra ponta de vermelho. Concorda comigo que se eu tiver só um prego ligando essas duas madeiras, você concorda comigo que eu posso pegar essa madeira aqui e rotacionar ela do jeito que eu quiser, certo? Então eu posso, por exemplo, pegar só essa madeira aqui e eu posso rodar ela. Imagina que espacialmente eu posso fazer isso, né? Eu posso rotacionar ela, eu posso girar apenas um lado, né? Uma madeira só, uma placa aqui de madeira. Então eu posso aqui rotacionar apenas um lado. Justamente porque um prego me permite rotacionar, me permite girar essas tábuas separadamente. Então eu posso girar tanto essa quanto essa daqui, ó. Posso girar ela aqui no inverso, né? Então eu posso rotacionar. Um prego ligando essas duas madeiras me permite rotacionar as duas tábuas do jeito que eu quiser, certo? E vai continuar sendo a mesma conformação, vamos dizer assim, beleza? Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. A simples ligação, ela permite rotação livre. E por causa dessa rotação livre aqui, então por causa dessa rotação livre, é que essa cadeia, o primeiro composto que eu desenhei aqui, esse primeiro camaradinho aqui, e esse segundo, eles representam a mesma estrutura. É o mesmo etano 1,2-diol. Só que espacialmente, um é girado de um lado, o outro não é girado, beleza? Então, eles podem girar a qualquer momento. Tanto que eu posso pegar essa outra molécula aqui, ela pode girar, e essa hidroxila fica para cima, e as duas hidroxilas ficam para cima, certo? Tanto faz também eu desgirar isso aqui, né? Voltar, girar de novo e a hidroxila ir para baixo. Tanto faz. A rotação livre, numa ligação simples, acaba gerando o mesmo composto, certo? Só que espacialmente a molécula ela consegue girar, né? Ela consegue girar um dos seus lados, beleza? Então, gente, toda ligação simples permite uma rotação livre. Então, no espaço, essa molécula, por exemplo, de etão 2-diol, ela consegue girar normalmente e apresentar a mesma substância, certo? A mesma conformação espacial, tridimensional dessa molécula. Então, é o mesmo composto. Beleza, professor. Então, normalmente os compostos orgânicos que tiverem simples ligação, eles podem girar? Exatamente isso que eu quero que você entenda. Todo composto que tem simples ligação, certo? Na sua cadeia, na sua estrutura, ele permite rotação livre. Então, a conformação não muda da molécula, certo? Ela pode girar de um lado, girar para o outro, no sentido horário, no sentido anti-horário, do jeito que ela quiser. Porque a ligação simples, ela permite rotação livre. E essa substância, ela continua sendo a mesma substância, mesmo depois de rotacionada, de girada. Beleza? Agora, gente, vamos discutir uma outra situação aqui. Beleza? Então, vamos esperar aqui a próxima página. Aí, agora nós temos um outro composto. Nós temos o eten 1,2-diol, certo? Agora, esse é um composto que tem uma dupla ligação. Aqui está a fórmula estrutural dele, só que essa fórmula estrutural não nos permite analisar espacialmente essa molécula. Por isso que eu desenhei ela aqui na parte de baixo, beleza? No sistema de bolinhas aqui no caso. Olha só, gente, vamos fazer agora uma outra analogia, beleza? Pega aquelas duas tábuas que eu falei para vocês lá no outro exemplo. Então, aqui, duas tábuas. Só que agora eu não vou pregar um prego só, não vou colocar só um prego unindo as duas, vou colocar dois. Então, agora aqui eu vou colocar um primeiro prego e aqui um segundo prego.
Gente, concorda comigo que essas tábuas agora, elas não vão ter livre rotação, certo? Não tem como eu girar apenas uma tábua só. Então aqui, gente, não tem como eu girar um lado só, uma tábua só, como um prego só me permitia. Quando eu tenho dois pregos, eu não consigo rotacionar um lado só. Eu só consigo rotacionar, eu consigo girar o sistema inteiro. Então aqui as duas tábuas vão girar ao mesmo tempo. Uma só não dá. Por quê? Dois pregos acaba gerando um impedimento para que ocorra essa rotação de um lado só, certo? Então esses dois pregos acabam deixando a estrutura aqui dessas duas ripas, dessas duas tábuas, uma estrutura rígida, beleza? Então nesse caso aqui, nós temos duas tábuas que estão ligadas por dois pregos e como os dois pregos acabam deixando esse sistema rígido, ou seja, eu não consigo girar um lado só, como eu fazia antes, eu só consigo rotacionar o sistema inteiro. Então não dá para girar apenas, por exemplo, essa tábua aqui, ó. Não consigo girar ela ou girar apenas essa. Agora eu só consigo girar exatamente todo o sistema. Então aqui, ó, todo esse sistema vai girar, beleza? Bom, gente, da mesma forma, de maneira similar, acontece com os compostos. Professor, como assim? Quando eu tenho uma dupla ligação ligando, por exemplo, esses dois carbonos aqui, funciona como se fosse dois pregos unindo ali as duas tábuas, certo? Esses dois carbonos aqui, essa dupla ligação, ela não permite uma rotação livre dentro aqui da molécula. Opa, quase apaguei aqui. Esqueci que eu estava com a borracha. Então, olha só. Nesse caso, gente, essa dupla ligação, ela não permite uma rotação livre dentro da molécula. Então, eu não posso imaginar que eu consiga pegar, por exemplo, esse lado aqui, ó, e girar ele, fazer uma rotação apenas desse lado da estrutura. Eu não posso imaginar que eu posso fazer isso. Por quê, professor? Porque a dupla ligação é como se fosse dois pregos ali me impedindo. Então, essa dupla ligação acaba gerando uma rigidez na minha estrutura, certo? Então, aqui nós temos uma estrutura rígida, uma estrutura que não permite essa rotação. Então, a primeira coisa que quero que vocês entendam é exatamente isso. Essa dupla ligação deixa a estrutura rígida. E como essa estrutura está rígida, eu não consigo ter rotação livre dentro da molécula. Então, eu não posso girar apenas um lado. Então, essa estrutura rígida, ela não permite, né? Fazer um N mais bonitinho, né? Quase saiu, sei lá, um V aqui. Então, ó, a estrutura rígida, ela não permite rotação, certo? Então, ela não permite rotação livre, né? A rotação livre dentro da molécula. Então, não tem como imaginar aqui uma rotação livre, beleza? Então, essa dupla ligação, ela deixa a molécula rígida, não permite que ela rotacione apenas um lado dela, por exemplo. Então, essa estrutura rígida, ela é gerada aqui, né, com a dupla ligação. O que acontece, gente? Então, como é que eu tenho, por exemplo, esse composto aqui formado? Esse composto 2 aqui, né, vou chamar isso aqui de composto 2, por exemplo, aqui composto 1 e aqui composto 2. Ou seja, se o composto 1, a dupla ligação deixa ele uma estrutura rígida que não permite ele rotacionar, então, nesse caso aqui, nós temos no segundo composto uma outra substância. Porque, ó, aqui parece, por exemplo, que eu peguei essa hidroxila, né, esse lado da molécula, e eu girei, e aqui nesse outro composto ela veio parar aqui em cima, certo? Parece que eu rotacionei isso daqui, parece que eu girei aquele lado ali, o primeiro lado. Só que na realidade não tem como fazer isso, certo? Então, então quer dizer que você não girou, professor? Não, eu não girei aquele composto ali, eu não girei aquele lado ali, beleza? Então, como é que foi formada aquela substância? Foi formado, aquela hidroxila foi parar lá em cima. Porque o composto 2, ele é uma substância de conformação diferente da primeira.
Ou seja, o composto 1 e o composto 2 são diferentes entre si. Ah, professor, então nesse caso aqui, o composto 1, ele tem uma conformação espacial diferente do composto 2. Exatamente. Que é gerado, essa conformação diferente é gerado por causa da dupla ligação. Perfeito. Porque essa dupla ligação deixa a estrutura rígida e não permite rotacionar? Exatamente isso. Beleza? Então, essa dupla ligação, gente, ela não permite rotacionar um lado ou o outro lado da molécula. Nesse caso aqui, só se a molécula girar inteira. Certo? Então, eu posso pegar isso daqui, ó, a molécula inteira e fazer ela girar de maneira inteira, certo? Então, por exemplo, o máximo que eu posso ter disso aqui, eu vou tentar desenhar aqui meio rapidinho, eu teria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Então, aqui, ó, o carbono, o outro carbono ligado, a dupla ligação entre eles. Aí, no caso, eu teria esses dois hidrogênios na parte de baixo, certo? Aqui na parte de baixo. E aqui eu teria as hidroxilas na parte de cima, né? Que eu rotacionei. Então, aqui, ó, as hidroxilas na parte de cima. Vou deixar aqui a bolinha branca em vermelho mesmo, tá? Então, aqui no caso, ó, eu só consigo rotacionar, eu só consigo girar a molécula inteira. Aí vai resultar nisso aqui, certo? Então, ó, esse composto aqui de cima e esse composto aqui de baixo que eu acabei de desenhar, esses sim representam a mesma substância, porque ó, eu rotacionei e a única diferença é que eu rotacionei a molécula inteira, né? As duas hidroxilas, as duas hidroxilas que estavam na parte de baixo foram para a parte de cima, beleza? Então, rotacionei a molécula inteira. Então, esse primeiro composto e esse segundo composto é a mesma substância, beleza? A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, rotacionar, certo? Rotacionar a molécula inteira. Aí, como é que vai ficar a conformação disso aqui? A mesma coisa, certo? Só que agora a molécula girada de maneira completa, certo? Eu não girei apenas um lado. Então, imagina aqui, ó, o carbono ligado com uma dupla. Aí, no caso, ó, esse hidrogênio que está na parte de cima, ele vai parar na parte de baixo. Beleza? Esse hidrogênio aqui que está na parte de baixo vem parar na parte de cima. E aí, as duas hidroxilas, né? Essa hidroxila vem parar na parte de cima, porque eu rotacionei a molécula inteira. Beleza? E aqui, ó, essa outra substância, essa outra hidroxila que estava na parte de cima, vem parar na parte de baixo. Beleza? Então, essa primeira substância e essa segunda aqui de baixo, que eu acabei de desenhar, elas sim representam a mesma substância, simplesmente porque eu girei a molécula inteira, né? Imagina que isso aqui deu um giro, ok? Então, nesse caso, esse giro que eu dei acaba gerando a mesma conformação, só que está rotacionado a molécula inteira, beleza? Agora, esse primeiro composto e esse segundo composto, eles são diferentes entre si. Não tem como rotacionar apenas um lado dessa estrutura, beleza? Bom, professor, se essa substância 1, né, essa primeira substância que você desenhou, e essa segunda substância que você desenhou são diferentes entre si, isso quer dizer que elas vão ser isômeras, não vão ser? Professor, lembra primeiro a ideia. Primeiro você tem que lembrar que a ideia de isomeria são substâncias, certo? São substâncias que têm a mesma fórmula molecular. E se você perceber aqui, essas duas substâncias elas também têm a mesma fórmula molecular, porque elas têm os mesmos átomos, os mesmos elementos, só que estão ligados de, vamos dizer assim, até a ligação deles é igual, né? Dupla ali, simples, a mesma coisa. Se você percebeu, ó, por exemplo, ó, as duas têm dois carbonos, então C2. Então, as duas têm dois carbonos, C2. As duas têm 1, 2, 3, 4. 4 hidrogênios. Então, H4, certo? As duas têm dois oxigênios, então O2. Então, você percebe aqui que elas têm a mesma fórmula molecular. Então, elas são isômeras. Só que a diferença, gente, não está na posição, não está na insaturação, não está na ramificação, não está na classificação. Tudo isso elas têm igualzinho uma outra. Então a diferença não está na estrutura plana, não está na fórmula estrutural. A diferença que eu vi nelas foi no caráter espacial, certo? No tridimensional dessa molécula. Nesse caso, essa daqui tem uma dupla ligação que deixa a estrutura rígida.
Então eu não consigo girar. Então essas duas hidroxilas que ficam na parte de baixo, certo? Elas geram um tipo de conformação, beleza? Aqui do outro lado, as hidroxilas, por exemplo, e os hidrogênios estão em lugares diferentes. Então é uma outra conformação. Então esse composto e esse segundo composto, eles têm diferenças espaciais entre si na sua conformação espacial, beleza? Bom, gente, então como é que eu vou fazer uma isomeria nisso daqui? Esse é o tipo de isomeria que nós chamamos de isomeria geométrica cis e trans, certo? Então aqui nesse caso nós vamos ter a isomeria geométrica, certo? Isomeria geométrica cis e trans, beleza? Isomeria geométrica cis trans. Então nós vamos utilizar o sistema cis e trans para dar nome a esses compostos diferentes aqui. A isomeria geométrica também pode aparecer, gente, com o conceito de astereoisomeria cis e trans, beleza? A gente vai entender esse conceito de diastereoisômeros mais um pouquinho para frente. Então vamos usar essa conformação cis e trans para dar nome para esses compostos aqui. Olha só, o que eu percebo, gente? Que eu tenho desses dois lados aqui, ó. Se eu traço aqui uma linha imaginária nesse composto e nesse segundo composto, olha só o que eu vejo. No primeiro, eu tenho que os dois hidrogênios estão na parte de cima, certo? E eu tenho que no segundo composto, cada hidrogênio está de um lado. A mesma coisa funciona, a mesma coisa acontece com a hidroxila. No primeiro composto, as duas hidroxilas estão do mesmo lado. No segundo composto, nós temos que as hidroxilas estão em lados opostos. Ou seja, os ligantes iguais, eles estão de um mesmo lado no primeiro composto. Já no segundo composto, os ligantes que são iguais, né, eles estão em lados opostos, certo? A configuração que tem os ligantes do mesmo lado, eu vou chamar de isômero cis, beleza? E a configuração, a conformação de ligantes em lados opostos, eu chamo de trans, de isômero trans, beleza? Então, do mesmo lado cis, em lados opostos, conformação trans. Então, por exemplo, aqui eu teria o cis e tem 2 diol, beleza? Então, esse é o composto cis e tem 2 diol. E o segundo aqui seria trans e tem 2 diol, beleza? Então, olha só, gente, que interessante esse tipo de isomeria. Então, cis do mesmo lado, trans em lado diferente, beleza? O que acontece, gente? Esses dois isômeros cis e trans, eles vão ter propriedades físicas e químicas, em alguns casos, principalmente no químico aí, né? Vão ter propriedades físicas e químicas diferentes um do outro. Beleza? Então, essa conformação, esses isômeros cis e trans, eles apresentam aí propriedades. Então, aqui as propriedades físicas e químicas, em alguns casos, né, principalmente, químicas diferentes entre si. Beleza? Por que as propriedades físicas como densidade, como ponto de fusão e ebulição, e solubilidade em água, principalmente também, vão ser diferentes nessa conformação cis e na conformação trans? Olha só, a configuração cis, olha só, vamos entender um pouquinho de polaridade. Lembra desse conceito? Polaridade indica qual lado da molécula está mais negativo e qual lado ficou com uma região mais positiva dessa distribuição eletrônica, certo? Envolve elétrons aqui. O que acontece? Se um lado da molécula tiver elementos mais eletronegativos, a densidade eletrônica, polaridade negativa,
está concentrada nessa região da molécula. Por exemplo, o oxigênio aqui, ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, ele é muito mais negativo, a densidade eletrônica se concentra nele. O que acontece? Na configuração cis, nós temos aqui ó, que as duas hidroxilas, elas estão todas na parte de baixo. Então, aqui nós temos um vetor momento dipolar, certo? A polaridade mais concentrada aqui, a polaridade negativa, na parte de baixo. Já os hidrogênios vão ficar com um caráter polar positivo, beleza? Então, por causa da diferença de eletronegatividade, como o oxigênio é mais eletronegativo, a nuvem eletrônica, a nuvem de elétrons, fica mais perto na parte de baixo. Então, o composto cis, ele tem a característica de ser polar, beleza? Já a configuração trans, perceba que uma hidroxila está na parte de cima e uma outra hidroxila está na parte de baixo. Isso daqui ajuda a densidade eletrônica a ficar mais equilibrada na molécula. Então, não vou ter concentrado só de um lado e só do outro. Então, uma hidroxila de um lado e uma hidroxila do outro acaba balanceando a densidade eletrônica. Então, a configuração trans, ela tem como característica ser apolar, beleza? Então, a cispolar, uma região toda concentrada, só de um lado, o cis, só de um lado acaba gerando mais polaridade. E como a trans, a configuração está mais distribuída da densidade eletrônica, desse vetor momento dipolar, está mais separadinho ali, está mais equilibradinho, acaba gerando uma cadeia que está mais sossegada, está mais distribuída as cargas. Então, um composto aí, a configuração trans, vai ser apolar, beleza? E isso daqui vai acabar gerando propriedades físicas e químicas, propriedades físicas diferentes, esse polar e esse apolar, beleza? Por exemplo, só para você entender, a configuração cis é polar. A água, ela é também um composto polar, certo? O oxigênio também acaba gerando um caráter negativo no oxigênio e um caráter positivo no hidrogênio. O que acontece? Só se dissolve completamente na água quem é polar, que nem ela. Então, por exemplo, um composto cis, ele é mais solúvel do que um composto trans, beleza? Então, uma propriedade física muito importante que é a solubilidade. Então, do ponto de vista teórico, um composto cis, ele vai ser aí, né, pode ser mais solúvel em água que o composto trans, que é apolar. Então, na água tem polaridade, ela é polar, o composto cis se dissolve mais e o composto trans não se dissolve muito porque ele é apolar, beleza? Seria como, por exemplo, água e óleo, né? Não estou dizendo que o óleo C tem aí, né, configuração trans, né? Vamos entrar isso mais a fundo, mais para frente aí nesse assunto, mas seria mais ou menos isso, não se mistura que nem água e óleo, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a parte teórica da isomeria geométrica, cis e trans, dessas duas conformações. E na próxima aula nós vamos entender como enxergar isso aí de maneira mais clara em outras situações, porque essa não é a única situação de cis e trans. Isso aqui é na cadeia aberta, beleza? Então, na dupla ligação, pode haver essa isomeria cis e trans. Então, acompanhe a nossa próxima videoaula.